Pode parecer subjetivo isso, é verdade, mas não tem como não ser. Porque o fato é que somente quem inspirou pode dizer quem é inspirado. Então, não é verdade que é a igreja quem define quais são os livros inspirados. Porque se é a igreja que define quem são os livros inspirados, ela então está numa posição acima dos livros inspirados. E é ela quem determina, portanto, o que deve ser aceito e o que não deve ser aceito. Isso é problemático. Porque então a autoridade, em última instância, não está mais nos livros, e sim em quem declara, em quem proclama, em quem reconhece. E aqui nós chegamos a uma distinção essencial a respeito do entendimento católico e protestante da Bíblia, porque há uma distinção muito clara nesse sentido. Para o entendimento católico, a igreja tem mais autoridade do que o texto. Por isso é dito, no linguajar comum, a igreja é a mãe da Bíblia. A igreja é a mãe da Bíblia, portanto a mãe manda na filha. A mãe tem autoridade sobre a filha. Esse entendimento de que a igreja é a mãe da Bíblia, a igreja manda na filha, a igreja tem prioridade sobre o texto, é que tem levado a Igreja Católica, ao longo dos seus séculos de tradições, a simplesmente desrespeitar o texto, em razão de suas interpretações particulares, ou das decisões dos concílios, ou da palavra dos papas, que para o catolicismo é tão inspirado quanto a Bíblia. Ou seja, na tradição romana, na tradição católico-romana, você não tem apenas a Bíblia como uma fonte de autoridade. A igreja também é. E até mais do que a Bíblia, em última instância. Então, quando a igreja, representada por seu cabeça na terra, isso na tradição católica, ok? O Papa, quando a igreja, representada por seu cabeça na terra, o Supremo Pontífice, se pronuncia a respeito de doutrina, a respeito de teologia, a respeito de prática, esse pronunciamento é infalível. Essa é a sustentação da chamada infalibilidade papal. É verdade que mesmo entre o catolicismo essa ideia tem diminuído muito nos últimos séculos, mas ainda é um dos pilares da fé católica, a infalibilidade papal. Que a ideia é que quando o Papa se pronuncia, quando ele faz um pronunciamento representando a igreja, eles costumam dizer ex cátedra, ou seja, da cadeira de Pedro. Eles entendem que o Papa é o sucessor, os papas são os sucessores de Pedro, que teria sido o primeiro Papa. Evidentemente Pedro nunca foi Papa, mas a crença católica segue essa ideia de que Pedro foi o primeiro Papa. Então, já que os papas sucessores de Pedro, sentados na cadeira de Pedro, na qual ele nunca se assentou, evidentemente, mas falando em nome da igreja, o que ele fala é infalível. Do mesmo modo, quando os concílios romanos se reúnem, por exemplo, o Concílio Vaticano, que teve ainda no século XX, talvez o mais famoso dele, que eu vou mencionar agora daqui a pouco, o Concílio de Trento, que se deu em 1546, e foi um concílio convocado para tentar conter o avanço do protestantismo. Quando esses concílios se reúnem, eles são formados pelos bispos, convocados do mundo inteiro para ir lá, ou seja, quando tem que escolher um novo papa, eles convocam os cardeais para ir lá e fazer a eleição. Mas também eles convocam os representantes, um pouco mais numerosos, para fazer esses concílios para determinar a doutrina ou as práticas da igreja num período determinado. Também é dito que o que eles decidem é tão palavra de Deus quanto o que a Bíblia diz. Então, se você tem 3 fontes de autoridade, Bíblia, Papa e a tradição no caso dos concílios, o que vai acontecer frequentemente é o quê?
três cabeças se batem. Né? Três cabeças se contradizem. E aí, quando há contradição entre os três, você sabe quem vai sair perdendo. A Bíblia. É ela que sempre vai sair perdendo. Então, porque o catolicismo tem essa ideia de que a igreja é que é a mãe da Bíblia. Os protestantes disseram, não, a Bíblia é a mãe da igreja. É o contrário. É ela quem é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, e ela é que dá origem à igreja e não vice-versa. Porque, é verdade, sim, que foram homens que escreveram a Escritura, mas inspirados por Deus. Então, em última instância, quem produz a Escritura não é a igreja. Ela pode produzir as cópias. É ela que vai imprimir, distribuir. Mas a palavra de Deus não é produzida pela igreja. A palavra de Deus vem de Deus, do Espírito de Deus. Então, ela tem mais autoridade do que a igreja. Consequentemente, é a Bíblia que reforma a igreja. Assim, os reformados disseram, sola a Escritura. Vamos voltar a uma fonte só de autoridade. Três brigam. Dá para servir a três senhores. Três brigam. Vamos voltar a uma fonte de autoridade só, a Escritura. E então, ao voltar à Escritura, os reformadores, Lutero, Calvino e os demais, entenderam que precisavam, de fato, definir o que era a Escritura. E foi nesse ponto em que os reformadores disseram, com relação ao cânon do Antigo Testamento, nós não temos que dar opinião nenhuma, porque nós já o recebemos pronto. São aqueles 39 livros. Com relação ao cânon do Novo Testamento, aí o cristianismo tem que sim dar sua opinião, mas não houve nenhuma divergência. Ou seja, o cânon protestante do Novo Testamento e o cânon católico é o mesmo. Não há nenhuma diferença. Ela só está realmente naqueles livros do Antigo Testamento.